E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o podcast é com Sérgio Haas e semana que vem vai ser com Paulo Catarino, né? Já passou por aqui Flávio Gutoc, Matheus Xavier, desculpa, e outros, né? Rodrigo Ribeiro. E logo teremos também um podcast com Wanderson Bersani, Gutovic, Paulo Borges. Estamos conversando com outros músicos. Hoje eu conversei com Paulo Morgado. Então, hoje vai ser o podcast com Sérgio Haas. E vai ser um bom papo, com certeza. Espero que vocês gostem, né, desse assunto. E que nós vamos trocar uma ideia bem legal. Tomara que a gente aprenda bastante. Com certeza vamos aprender bastante, né, com a história do Sérgio Haas. Beleza? Vamos esperar aqui, daqui a pouco o Sérgio Haas entra, vou mandar um convite para ele. E é isso aí. O negócio é fazer música, né? Fazer música, falar do que a gente gosta. Se vocês quiserem ver as redes sociais do Sérgio Haas, tem o Facebook, tem o YouTube e também aqui no Instagram, Sérgio Haas, R-A-Z. E Sérgio Haas, para quem não sabe, parece que ele era violinista, né? Depois ele partiu para a guitarra. Tá bom? E as minhas redes sociais, Scott Oak, tem um canal no YouTube também. Violão do Zero ao Play é um curso que eu tenho na Hotmart. Tem o Violão do Zero ao Play, tem técnicas de palheta também, utilizando fraseado na guitarra. E é isso aí. E logo logo vamos ter outros grandes mestres aí. Daqui a pouco eu vou convidar o Sérgio para ele participar com a gente aqui na live. Hoje deu uma chuva bem forte aqui e agora está mais tranquilo. Sérgio Haas entrou, o grande mestre. Vou te chamar aqui, tá bom? Pra gente começar. E aí, mestre? Tudo bem? Certo. Como vai você? Ótimo, tudo certinho. O áudio tá bem aí? Tá bom aí? Olha como eu tô te vendo. Não entendi. Você desapareceu aqui do vídeo. Eu tô te vendo aqui normal. Não, eu tô me vendo também, mas não tô vendo você. O que aconteceu Então, aqui, deixa eu ver pelo outro celular aqui, peraí. Mas eu acho que tá normal aqui, viu? Talvez a câmera sua, pode ser que virou a câmera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tá normal. Aqui tá normal, Sérgio. Bom, a gente pode continuar a conversa. Só não tô te vendo, mas... Se a galera perguntar alguma coisa, a gente fala, se eles falar que tá. Mas aqui tá aparecendo você e tá aparecendo eu também. Você tá fazendo pelo computador ou pelo celular? Opa, internet deu. Pode ser internet, hein? Ah, pode ser. Você tá fazendo pelo celular ou pelo computador? Eu não tô te ouvindo agora. Você tá fazendo Faz o pelo seguinte, celular? pelo celular. Eu vou chamar de novo, então. Chama de novo. Peraí. Melhor. Dá uma saída aqui, aí você volta de novo. Tá. Ana de Oliveira tá assistindo, violino. Então pode sair. Você dá uma saída aí, você consegue sair? Bom, vou sair aqui agora. Aí eu chamo de volta. Isso. Pode ser a internet. Ana de Oliveira, violino.
Vou chamar de novo. Vamos lá. Vê se vai. Agora! Aí sim, garoto. Ó, tem uma amiga sua aí, eu acho que é sua amiga, Ana de Oliveira. Minha parceira, grande violinista, Ana de Oliveira, né? Olha, Então, uma das maiores violinistas do Brasil. Não a maior violinista do Brasil, essa mulher é incrível, né? vou seguir ela. E a gente já Então, gravou os discos e hum, tem um trabalho bem bacana junto. que legal. Eu vou, primeira coisa, agradecer você, tá? Por você ter aceitado o convite. Foi um prazer. E eu fico muito feliz aí ter você aqui. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é assim: qual foi o seu primeiro contato com a música? Na sua família tem alguém que tocava instrumento e te inspirou? Eu sei que você não é guitarrista de início, né? Primeiro você foi violinista, é isso? Não, não, Violinista? não, não. Eu fui Não. guitarrista. Depois Ah, fui. sim. Essa pergunta é clássica, né? Como a gente tem contato com música. Mas assim, comigo foi desde a infância mesmo, da primeira fase da infância. Eu já curtia muito desenhar, escrever histórias, curtia demais ouvir música. Eu ficava muito emocionado quando criança, quando via uma banda tocando, ou na televisão, ou se fosse ao vivo, aí é que eu ficava pirado, adorava ver uma guitarra, uma bateria, enfim, os instrumentos musicais assim me fascinavam, né? Nisso, Que nessa época, legal. minha primeira infância, né? Essa fase, até 7 anos de idade, foi onde eu Uhum. nasci, né? Região serrana de Pernambuco, em Garanhuns. Depois dos 7 anos, eu e minha família, a gente se muda para o Recife, e aí lá, aí sim eu tenho a oportunidade de começar a estudar, né? Você perguntou se alguém da família. Bom, meu pai, ele até hoje já está bem idoso, mas ele ainda tem uma voz maravilhosa. Ele cantava no coral da Igreja Católica lá de Garanhuns, cantava durante muito tempo. E minha mãe gostava de tocar acordeon em casa, assim, de forma amadora, assim, para divertir a gente. Ela pegava lá e tocava umas músicas no acordeon e sempre estava tocando música em casa. Sempre o rádio estava ligado, a vitrola estava ligada, tocando algum disco. E então eu lembro que naquela época, nesta fase da primeira infância, lá em só havia Tá dando uma travadinha. Acho que a deu uma Beatles, travada no Elvis vídeo. Presley, Luiz Gonzaga. Então, eu fui acostumando a ouvir diversos tipos de músicas assim já criança, sabe? Você é de Pernambuco? De Pernambuco. Que legal. E aí, o que aconteceu? Né? Aí, indo para Recife, com 7, 8 anos de idade, eu encontro lá muitos amigos, muita gente que já escutava rock and roll, porque os anos 80 ali já era aquela época que praticamente todo mundo via rock and roll, né? Aham. Guto E, Ferraz tá aí. e aí eu conheci vários amigos meus que me apresentaram o Deep Purple, Led Zeppelin. Cara, quando eu escutei aquilo, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, eu fui Legal. pro E você violão, tinha quantos anos? tinha uns 9 anos de idade. Ah, Aí novinho fui, ainda. aí fui atrás de um violão e consegui um violão e fui aprender primeiro com um professor de uma escolinha de música, assim, perto de casa, aquelas coisas. E estudei com o cara. E aí depois queria guitarra, conseguia a guitarra e continuei. Aquela coisa também de formar banda, né? Banda de garagem com os Uhum. amigos próximos, né? E tudo mais. E por aí foi,
até que você vai amadurecendo. E aí me veio a vontade de. Sempre tive, na verdade, a vontade de explorar o instrumento ao máximo. Não queria só fazer qualquer coisa no instrumento, queria fazer uma grande coisa no instrumento, assim, tocar, né? Uhum. Então, aí eu fui para o Conservatório Pernambucano. E lá no conservatório, na época ainda era um conservatório muito conservador. Hoje em dia já é cabeça aberta, mas, sim, naquela época era um negócio sério. Cara, fazer vários testes e tudo mais. E aí Uhum. eu já estava escutando muita música erudita e gostava muito de Paganini e Bach, entre Beethoven, também, Mozart e tal. Então eu achei mais interessante estudar violino. E foi uma ótima Uhum. escolha ter estudado, porque me deu um panorama musical completamente diferente de quem apenas toca violão ou guitarra, porque você passa a entender o funcionamento das vozes numa orquestra, Olha que né? A divisão de legal. vozes da orquestra, né? Os primeiros violinos, segundos violinos, violas, cellos, Uhum. flautas e tal, e tal, e tal. E aquilo vai abrindo a tua mente, assim, para você ver que a dimensão musical é muito maior do que você imaginava com uma banda que você tem uma guitarra, um baixo e uma bateria, basicamente. Sem contar a leitura, né? A leitura também do violino tem que ler muito, né? Tem que. Então, a outra questão importante, né? Porque aí eu desenvolvi bastante a minha leitura, leitura à primeira vista, a técnica do violino também. E aí você descobre coisas interessantíssimas, né? Porque até às Suzane vezes Surama. a gente tem, quando a gente não tem muito conhecimento musical e escuta heavy metal, que era o Uhum. que eu escutava, tipo, Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath e tal. Mas eu citei logo o Malmsteen porque aí você naquela época ainda muito ingênuo, você pensa que era o cara que inventou aquilo tudo. Aí depois você descobre que não, que inventou tudo aquilo ali foi Paco, foi É, Paganini. há muito tempo atrás, né? Já estava. Pegou emprestado e transformou em guitarra, talvez. E, lógico que ele tem o mérito dele de uma técnica fenomenal naquela no primeiro disco do Rising Force, que eu tenho aqui até hoje o disco. É o Heaven Force. Mas aí você vai descobrindo as coisas, você vai descobrindo que a música não começou ontem, ou a música não começou com o heavy metal, nem com rock and roll, nem começou com os Beatles. A música começou há séculos atrás, né? A música começou, Uhum. nossa, a música ocidental começou com o canto gregoriano no século XIII. Então, Uhum. história que teve antes, né? Então, assim, dentro do conservatório, você tem história de música, né? Você tem a oportunidade de estudar toda a história da música e entender onde é que chegamos, né? E por que chegamos aqui. Né? Verdade. E você é da capital do frevo aí, né? Tá, O, pô, você chegou a estudar muito esse estilo? não muito, porque eu era muito focado na questão da música erudita e do jazz e do rock and roll. Uhum. Então, mas não tem como você morar em Recife e não ouvir frevo. É, Não tem, e até porque tem verdade. os colegas de sopro, né? Quem estuda sax, quem estuda qualquer instrumento de sopro, de metal também, Uhum. toca frevo, É toca frevo. verdade. E me diga uma Toca, coisa, estuda um o jazz. Cacau, o Cacau Santos é daí, né? Ah, Cacau. Cacau Santos é pernambucano também. Mas só para você entender, eu não moro mais em Recife, eu moro no Rio de Janeiro. Ah, você mora no Rio agora. No Rio de Janeiro, eu estou Ah, aqui. sim. O Cacau é de lá também. É, o E Cacau, se eu não me engano, tá morando em São Paulo agora. sim, faz tempo já que eu fui para lá. Vários amigos meus de bandas, amigos meus com quem a gente conviveu muito lá em Recife, foram morar em Uhum. Recife e graças a Deus
se deram bem, assim, tão bem. Legal. E você, depois que você estudou em Recife, você mudou para o Rio de Janeiro quando? Faz tempo já, não? Então, foi o seguinte, então depois dessa fase, eu toquei em várias bandas lá Uhum. em Recife, formei várias bandas, Legal. tive essa cabeça aberta para escutar vários tipos de música, então comecei Uhum. jazz rock, John McLaughlin, Mahavishnu Orquestra, também flamenco, Paco de Lucía, Olha. né? O Aldi Meola, esses caras, muito, muito até hoje, eu tenho muita influência deles. E, e fora isso, eu escutava muita música indiana, Ravi Shankar, muita coisa indiana também. Aqueles grupos, o Agberto Gismonti, o Hermeto Pascoal, e a própria música popular pernambucana, como se falou, o frevo, o maracatu e tantas coisas lá. Convivi muito com músicos muito mais velhos do que eu, que já tinham um trabalho bem consolidado, assim, e esses caras foram também fundamentais assim, para a minha formação. Toquei com Que esses caras. legal. Eu comecei a minha vida profissional com música com 16 anos de idade, né? Todo mundo me chamava para tocar nas guias. Então eu ia para com os cantores de lá e tudo mais, acompanhando os caras. E E você ia isso foi muito. como guitarra ou como violino? Os dois. Às vezes Os eu dois. ia com violino, às vezes pedia para guitarra, às vezes traz os dois aí. Né? Dois. Ah, entendi. Que legal. E você, depois de lá do Rio de Janeiro, você ficou até que idade lá no Pernambuco, aliás? Até que idade você ficou por lá? Aí rolou muita coisa. Uhum. Aí eu tive a fase Recife foi longa, assim, porque eu formei bandas que, digamos assim, deram do que falar. Tive uma banda chamada Alma em Água, Olha, que a gente tinha um trabalho bem complexo, assim. Era uma espécie de rock progressivo brasileiro misturado com ritmos indígenas, olha que da hora. com ritmos da cultura pernambucana. E com essa banda a gente fez uma mega turnê nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos inteiro, em 97. O dos Estados Unidos Olha, foi uma experiência incrível. Depois de 10 anos com essa banda durou 10 anos, eu formei o Sonores Fábrica, que a princípio era um trio de violões, inspirado no Friday Night São Francisco, do John McLaughlin, de Miola para que foi, nossa, que legal. que foi também muito bem falado, na época, muita gente conhecia, a gente ficou bem conhecido, né? E depois a banda teve outras formações, até que um dia virou tipo um quarteto de Jazz Brasil, né? Olha que legal. Onde eu na banda, aí nessa última formação, foi que a gente gravou o nosso CD, o CD Uhum. Sonores Fábrica, nas Isso lá em plataformas Pernambuco ainda. lá em Pernambuco ainda. E aí essa última formação com o quarteto de Jazz Brasil, eu estava no violão aplicado, né? Uhum. Aí tinha um violão, tinha um contrabaixo e bateria. E com essa formação a gente fez vários palcos importantes, vários festivais importantes, Que gravamos legal. nosso disco e fizemos também em São Paulo o Instrumental Brasil do Sesc. Então Olha. foi uma banda que rendeu bastante. Rendeu Uhum. bastante. Depois, também, de um bom tempo de banda, a banda se desfez, e aí eu decidi investir na minha carreira solo. Olha que da hora. É, aí, em A sua 2000, carreira solo, você começou que idade você tinha? não lembro mais, mas Faz um tempo já. talvez uns 27, 28 anos. Não, eu acho que já. Você já gravou bastante álbum já, né? Gravou bastante álbum. Meu primeiro disco oficial foi com um duo, Uhum. né, com de violonista,
e compositor Antônio José Madureira, que era o fundador e líder do Quinteto Arboreal. Olha que Né? legal. Nessa época eu tocava no Quarteto Romançal, violino, e, e fazia parte das aulas de espetáculos do escritor em Suassuna. A gente viajava com ele. Com Suassuna? Com Ariano Suassuna. A gente Nossa. passou 8 anos Ariano tocando com ele. Suassuna era demais, né? Um cara fantástico, né? Um cara fantástico, um cara muito, muito sério e muito preocupado com a cultura brasileira, sabe? Assim, Ele falava assim, eu não dou show, eu dou espetáculo. não, olha, eu testava a palavra show. Até que o Show, ele título falava. era Show, show. aula espetáculo. Uma vez a gente foi tocar numa cidade, aí chegou lá, cidade assim do interior, assim, botaram uma placa assim, bem-vindo, Ariano Suassuna, com sua aula show. O pessoal da equipe que ia primeiro, da produção, disse, tira essa placa daí agora. Ai, ai, ai. O Ariano, eu sou fã dele pra caramba. Nossa, eu não sabia que você tocava com ele, tocou com ele. Oito, Que interessante. oito. E ele E viveu, ele viveu até uns 90 e pouco, né? ele viveu até 85 anos, se não me engano. 95, é. Ele é muito legal. Tem uma música que ele fala, Butterfó, bó, Butterfó, bó. Essa é ótima. Essa é É um, como se fala? Um cavalo, cavalo morto lá. É muito louco, né? Eu não estou lembrado agora direito, mas essa música é engraçada. Ele Enfim, contava na. desculpa interromper, mas Não, não, enfim, não, pode falar, pode falar. passando essa fase ariana, e aí sim, paralelamente à fase ariana, eu estava com minha carreira solo. Uhum, Com minha carreira solo, onde eu compunha minhas próprias músicas, gravava os discos, gravava o primeiro uhum. meu solo Dança Nosso Pé de Shiva, depois gravei É tudo música própria? música própria, Que música legal. própria, natural. Dança Eu Nosso Pé gosto muito da cultura indiana. Eu gosto muito. Tem um cara que eu sigo ele que chama. Tem o Ravi Shankar, né, que você fala, mas o Osho, eu gostava muito do Osho. Osho. É. Osho. Tem também o outro lá, o Sig, como que fala? Krishnamurti. Sim, sim. É. E Tem bastante cara legal assim, da Índia, né? a música indiana é fantástica, cara, também. E a cultura indiana, e a filosofia indiana. Trabalha com Você, os comas, né? e não tem como você desassociar, porque quando você vai estudando a música indiana, você vai entendendo que a música indiana tem uma relação muito forte com o espiritual deles. Então, É. você acaba tendo que entender o significado de Krishna, de Shiva, de Brahma, de todos essas deidades, e eles estão ligados à questão musical também deles. Então as coisas lá se conectam. Né? Exatamente. A cultura deles é muito forte. Pois é, então esses primeiros discos, eu estava muito influenciado pela música indiana, e tanto é Uhum. que o disco chama-se Dançando Nosso Pé de Shiva, onde você ouve muitas escalas indianas e tal. Um quezinho de rock progressivo também. O segundo disco também, que é tipo uma continuidade. Eu tenho 3 discos só, uma trindade, assim, é o Dançando Nosso Pé de Shiva, aí depois veio A Sublime Ciência e o Soberano Segredo, e o Uhum. terceiro, essa trindade aí, é o Flutuando Sobre as Ondas. Todos Flutuando eles sobre com uma forte influência da música Indiana. indiana, mas ao mesmo tempo depois eles vão, a cada disco também evoluindo para uma música progressiva, onde eu, no último disco mesmo eu usei muitos sintetizadores, usei muito Moog. É um disco bem diferente do que eu vinha fazendo. Uhum.
Depois fiz também um disco totalmente acústico chamado Concerto Armorial, onde eu toco rabeca. Eu gravei o meu Concerto Armorial para violino e orquestra, que eu fiz dedicado a Ariano Suassuna. Hum. Hum. Foi estudado lá no Recife, no Teatro Santa Isabel, por eu tocando solano violino, acompanhado pela Orquestra Sinfônica Jovem. Foi maravilhoso. Que da hora. E aí está nesse disco, Concerto Armorial, espécie. Márcia Soares tá aí. Oi. A minha aluna entrou aí na live. Bacana. E aí, cara, fechando esse ciclo, né, desses discos e desses shows, dessas participações, dessa convivência com a Ariane Suassuna, então fechei o ciclo de Recife, né? E daí passei um tempo em Los Angeles, acho que era 2015, não, passei um tempo em Los Angeles, fui dar um tempo. Você ficou lá? Ficou bastante tempo lá? Não fiquei muito tempo não. Passei um tempinho lá para dar um. Ai, assim. E Mais parecido, né? Depois voltei, e aos poucos voltei aos palcos de novo. Uhum. E aí formei um flamenco chamado La Extravaganza. É um grupo de música flamenca. Paralelamente também tinha o pessoal com quem eu tocava jazz, às vezes também fazia muito show solo também, tocando jazz. Uhum. Me encontro com a Ana, lá no Recife, especificamente na cidade de Olinda, que é colado no Recife, havia um grande festival chamado MIMO, Mostra Internacional de Música em Olinda. Olha que legal. Trazia gente do mundo inteiro. A ideia era fazer música dentro das igrejas, aquelas igrejas históricas e tal. Era um negócio muito bacana. Eu tive a honra e a sorte de participar de várias edições. Participei a primeira vez em 2010, no meu trabalho com bateria, violão e violino. Depois participei com o meu grupo Sonoris Fábrica, já nessa formação de quarteto, de jazz. E a última vez foi em 2013, onde eu toquei o Concerto Armorial com a Orquestra Sinfônica Jovem de Pernambuco. E nessa época eu encontrei a Ana. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a Ana de Oliveira. E ela que legal. Ela tinha assistido o concerto, ela fazia parte da equipe também do MIMO, ela era coordenadora pedagógica da parte educativa. Olha, que da hora. E aí ela ouviu o concerto, gostou pra caramba, e a gente começou a trocar ideias e tal, de jetão. E aí em 2018, finalzinho de 2018, quando teve o último domingo lá, a gente decide formar um duo. Né? Você e a Ana. Sim, eu e a Ana. A Ana já morava tempo aqui no Rio de Janeiro. Ela era espala da Orquestra Sinfônica Brasileira na época. Olha, que legal. E aí a gente decidiu formar um duo. O link disso foi o Egberto Desmonte, porque era amigo dela, e era um cara com quem eu tinha muita afinidade. E eu vim o Rio aqui, eu tinha sentido que o meu ciclo lá no Recife tinha fechado, né? Tinha chegado ao fim. Então, para o Rio de Janeiro, vai fazer no final desse ano 6 anos. E, assim, 6 anos você está por Rio. E você conheceu então o Egberto Desmonte? Sim, ele é muito. Chegou a tocar com ele e tudo? Muito amigo nosso, bastante amigo nosso. Inclusive, eu vi um vídeo teu que você está tocando com. Aliás, ele está tocando com você, o Ricardinho Paraíso também, né? Sim, lá de Pernambuco. Ele é de lá também? Foi, de lá. Não sabia, não. Ele é monstro também. A gente fez a universidade junto, a gente fez bacharelado em música juntos. Que legal. E quase que ele era
quase que ele ia ser o baixista do Sonoros Fábrica. Não foi, não é porque, mas ele quase que era ele o baixista. Nossa. É, Ó, tem outro cara muito bom de Pernambuco também, que chama Fred Andrade. Você conhece? sim, Fred também é do conservatório. Essa turma toda é da minha geração. Tudo de lá. Que Fox, legal. Fox, do sax, né, Uhum. também. Enfim, muita gente bacana lá dentro. Que legal. Bom. Enfim, e aí a gente veio para cá. 2019, o Du já deslancha, assim. A gente já começa. Claro, eu já tinha toda uma história, a Ana também, uma grande história também, super conhecida, Uhum. em São Paulo, o Brasil inteiro. E aí a gente estreou no São Paulo com um repertório, onde incluía músicas minhas e músicas do Egberto Gismonti. Uhum. E nessa época, a gente trabalhou com o próprio Egberto, as músicas dele, porque a Olha. gente queria que tudo ficasse muito, muito bem tocado em vários sentidos, né? Então a gente queria a opinião Uhum. dele, dúvidas de harmonia, queria fazer exatamente as harmonias que ele fazia e tal, não inventar nada, fazer como ele fazia mesmo. Que legal. Então a gente ensaiava lá na casa dele, ele Uhum. marcava, O Egberto mora aí no Rio também. mora aqui no Rio. É. Que legal. E aí, enfim, foi um ano de shows, como eu te falei, no São Paulo, no Norte Rio, Festival Mimo São Paulo, Festival Mimo Rio, Festival Mimo Portugal, é, E, Casa do e Choro. logo em seguida veio a pandemia, né? Também. Estamos ainda em 2019, né? Aí Né? Casa do Choro, que é um templo um templo da música do choro aqui, um lugar importantíssimo, Casa do Choro. Outro Como que é o templo nome? da música que a gente tocou também, toca na Sala Cecília Meirelles, Ah, enfim, sim. e vários outros shows. E esse de Portugal foi fantástico, foi Nossa, um baita imagina. sucesso lá. E, e aí, nesse ínter, mais ou menos no meio do ano, a gente grava o primeiro disco, que é Carta de Amor e Duas Histórias. O título Olha foi a só. Ana que deu, foi um título bem legal, porque Carta de Amor é uma música do Egberto, que ele queria que a gente gravasse, a gente gravou o disco, e a gente Uhum. queria que fosse esse, mas já tinha um disco chamado Carta de Amor, e aí a Ana teve uma ideia, bom, mas como tem música do Egberto e música sua, então a gente faz assim, o título vai ser Carta de Amor e Outras Histórias. Esse, pô, perfeito. Que legal. Aí a gente grava no estúdio do Frejá, Roberto Frejá, do Barão Vermelho, e Uhum. gentilmente nos estúdio, cara, Olha. gente, gente finíssima. E a gente grava Uhum. o nosso primeiro disco. O disco fica pronto, o disco fica pronto em novembro. Em novembro a gente ainda fez alguns shows bacanas por aqui. E aí, Uhum. final do ano, né? Dezembro, Natal, aí não tem mais nada, né? Então, aí eu fui lá, eu fui a Recife visitar meus pais, que moram lá, sempre fazia isso Uhum. na época, costumava ficar lá até o carnaval, depois voltava, a Ana ia visitar o pai dela em São Paulo, e depois a gente. Uhum. E nessa volta, que a gente tinha feito muito contato bacana na Europa, o disco tinha ido muito bem, mas não tinha sido ainda muito divulgado, porque foi lançado no final do ano ali, final de novembro, quer dizer, não deu tempo de fazer shows, isso estava para ser feito em 2020. Mas aí em Olha. 2020, pandemia. Aí chegou a época da pandemia, cara, e aí, pô, A pandemia foi 2019 ou 2020? não, Começou? 2020, né? Março de 2020. Lembro bem Ah, foi, disso. é. Ah, é 15 verdade, eu achei que tinha sido 2019. de 2020, Começou em março. 15 de É. março. Isso aí eu não esqueço nunca, porque toda a agenda musical da gente foi por água abaixo.
Foi, caiu tudo. E aí a gente ficou trancado aqui dentro desse apartamento, ficou trancado aqui, mas aí a gente usou o nosso tempo para tocar muito. A gente fez vários repertórios, fazia várias lives com repertórios diferentes. A gente fez um desafio assim, para a gente mesmo, assim, ensaiar um repertório por semana que a gente nunca tinha tocado para apresentar. Então, Uhum. isso a gente fez live tocando Joe Coltrane, fez live tocando Tuju, fez live tocando Vivaldi, Que Bach. legal. Foi bem interessante esse ano, cara. Apesar de ter sido um ano dificílimo, né? Grana zero, Eu aquela imagino que situação foi difícil mesmo. que a gente não sabia, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Quanto tempo ia durar aquele É. negócio. E aí foi difícil, né? Mas a gente soube utilizar esse tempo. Isso foi muito bom. E aí veio o ano seguinte, já com uma certa abertura, veio aquela história da Omicron, né? Que deu uma morgada de novo na turma. Acho que deu uma travada no vídeo. Mas aí a gente consegue chegar naquela época lá, começa a abrir para os shows com restrições, né? O público tem que estar de máscara, só pode ser metade da plateia, aquelas coisas, não sei se você lembra. E aí a gente recomeça, retoma a nossa vida de palco e começa a fazer show muito bacana. A gente fez um show lindo, cara, no Teatro Municipal de Piracicaba, foi muito legal. Piracicaba é aqui perto onde eu tô. No perto de Simone. Pois Eu é, moro em Campinas. lindão lá. Tá no YouTube, tá tudo no meu YouTube lá, tem esses shows todos, tá tudo lá registrado. E Vou procurar. lembrando, né, que esse repertório que eu e a Ana construíram, muito em cima do repertório do Agberto e músicas, eu passei a usar, assumir mesmo uma coisa do violão de cordas, né? Violão de 8 Ai, que cordas legal. e a viola de 12. Você tem a guitarra também de 8, né? Tem uma guitarra de 8 também, que é aquela que está lá na chamada do Como é que é a podcast. afinação? Como é que é a afinação do 8 cordas? Rodrigo Ribeiro, grande mestre, está assistindo aí também. Rodrigo Ribeiro, guitarrista Legal. aqui de Indaiatuba. Como é que é 8 cordas a afinação? A afinação de 8 cordas, até a sexta corda normal. Tem a sétima corda, que se for na afinação tradicional de quartas, vai ser um Si, e a oitava corda é um Fá sustenido, né? Olha que interessante. No violão, eu mexo muito nessas duas cordas, eu chamo de cordas coringas. Que Porque legal. quando você vai tocar, por exemplo, jazz, ou o bossa nova, tipo Tom Jobim, assim, a afinação em quartas funciona muito bem, não precisa mexer em nada. Uhum. Mas se você for tocar música onde ela seja uma música que tenha questões modais e tal, aí você tem que colocar outras afinações lá. Quando eu toco Dança das Cabeças, do Gilberto Gismonti, uma música famosíssima, aí eu uso Sol no, e Lá na sétima corda. Olha que legal. Tem várias, enfim, tem E várias o músicas. Egberto Gismonti, ainda você continua tocando com ele ainda ou ele está mais paradão agora? Não, é agora que ele voltou a tocar. Ele passou também essa época da pandemia tudo trancado no apartamento. Uhum. Tempão parado. Edson Marques entrou aí, grande baixista. Entrou um Oi? baixista fera aí, entrou um grande baixista aí que chama Edson Marques. Ele tocava com a Priscila Alcântara. Tocava com a Priscila Alcântara. Bacana, valeu aí a presença. E aí, cara, o que eu estava falando, explicando da afinação, e aí retomamos o nosso trabalho, fizemos nosso segundo dia, Pode falar, segundo dia
Fizemos nosso segundo disco em 2023, no selo Sesc, que chama-se Armoriando, que é um disco em homenagem ao movimento armorial, que foi fundado por Ariano Suassuna, lá em Pernambuco, em 70. Lá tem um memorial do Ariano Suassuna? Tem muita coisa do Ariano Suassuna. Assim. Eu não lembro se tem um memorial, mas o legado, a própria casa dele já é um memorial, e o legado dele, né, cara? Os livros todos que ele escreveu, e essa parte referente ao movimento armorial, que foi um movimento que mexeu com Pernambuco. E, pô, os caras mexeram com música, arquitetura, mexeram com teatro, literatura. E aí no Rio de Janeiro você chegou a ter contato com o Ian Guest? Quase. Eu tinha uma música que era muito dele, mas ele já não estava mais morando aqui no Rio, ele estava morando em alguma cidade do interior de Minas Gerais, e logo depois falecer. Ele veio a falecer. Foi. Enfim, tem muito contato com outras figuras também fantásticas, o Wagner Tiso, por exemplo. Olha, Wagner Tiso é fera demais. Wagner Tiso é grande compositor. Rander Couto está assistindo aí também, nós já fizemos um podcast com ele. Grande mestre também. E assim, mas você tem algum projeto ainda com o Egberto Gismonti agora? Não, por agora não, né? O projeto não é, quer dizer, não é indiretamente com ele, né? Tem sim, tem um disco que está gravado, que é só com músicas do Egberto, por causa de uma turnê que a gente fez pelo Sesc. Fez uma turnê, a Ana de Oliveira e o Marcos Suzano da percussão. A gente fez uma turnê em várias cidades aqui no Rio de Janeiro, chamada Egberto 75, né? Foi 75 anos. Então, essa turnê foi gravada, foi filmada, e quando a gente mostrou a ele, ele gostou muito. Ele gostou muito. Legal. E aí ele disse, olha, vocês têm que gravar isso aí. E aí a gente gravou, isso está gravado, está mixado, mas estamos vendo assim umas questões ainda de como lançar ele, porque a gente quer lançar de uma forma muito especial e estamos vendo a melhor maneira de fazer isso ainda, mas o disco está pronto. E você costuma gravar em vários estúdios diferentes ou você também tem o seu próprio estúdio que você grava? Não. O primeiro disco foi gravado no estúdio do Roberto Frejá, como eu te falei, que foi maravilhoso, é um estúdio maravilhoso, fantástico. Frejá, né? Mas esse segundo disco e os demais, esse do Egberto, que ainda não foi lançado, foi gravado no estúdio Visson, que é um puto estúdio, é um estúdio incrível, um técnico premiadíssimos. O estúdio tem um som incrível também. Legal. E foi indicado pelo Egberto. O Egberto só grava lá. Ele grava aqui no... Então, foi a indicação dele. E que quando a gente foi gravar esse disco que a gente gravou pelo selo Sesc, o Armoriando, falando, que é uma homenagem ao movimento armorial, a gente gravou lá. E ficou um som maravilhoso. Pode conferir isso aí nas plataformas. Olha que legal. Que o bom é ter o disco físico na mão, porque ele, além de belíssimo, né? Sem contar que você valoriza o artista também, né? Claro, e porque eu acho que um disco não é só o que ele tá, não é só o áudio dele. É tudo. É capa, contra capa, a obra de arte total, porque ali está se explicando tudo, né? Se está na capa, tem enfim. Tem um músico que passou por aqui que ele sempre gostou de vender o trabalho dele, que chama Michel Leme. O Michel Leme, ele sempre gravou
lembro. Sim. Ele passou por aqui, ele fala, ele sempre, agora ele está vendendo digital, né? Mas ele faz a capa, o encarte, tudo. E ele sempre fala, ele sempre vende o produto dele, é legal. Tem que valorizar o seu trabalho, né? Sim, inclusive esses discos a gente vende em lojas legais. Por exemplo, em São Paulo, vende na Clássico, Olha, discos em outras lojas, assim, que ainda acreditam no trabalho do físico. que legal. Vende em lojas aqui no Rio, tem na Livraria Travessa. Enfim, tem as resistências, né, brother? Graças a Deus. E, enfim, e aí, pulando aí 2023, foi um ano muito bom, lançamos o disco foi lançado lá também no Sesc Instrumental, foi todo filmado, também indico, tá lá no meu canal no YouTube, quem quiser ver o show completo, tá lá, @Sérgio Haas Music, o endereço lá do meu YouTube. E fizemos também vários shows por conta do lançamento desse disco. E fizemos também, aí, dessa vez em São Paulo, no estado de São Paulo, a turnê do Egberto 75. Isso tudo em 2023. Foi um maravilhoso. Assim. A gente trabalhou bastante. Que legal. E a sua formação é formação erudita, que você formou, e depois você estudou mais o que? Assim, jazz também, essas praias todas, né? Então, quando eu estava no conservatório, né, estava ali numa época, né, para situar você melhor, numa época ali que era final dos anos 80, 87, por aí. O conservatório ainda era uma instituição muito conservadora, né? Então, assim, não se podia nem falar de jazz, muito menos falar de música popular ou qualquer outra coisa. Rock, nem pensar. Então, Imagina. era bem difícil a coisa. Mas, o que é que eu fazia? Como os músicos, como eu falei, os músicos mais velhos, eu convivia muito com eles, e eles gostavam muito de mim, achavam um garoto talentoso, nessa época, com 16, 17 anos, por aí. Nossa, que legal. E aí eu tocava na noite, eu tocava jazz, eu ia para as gigs de jazz, blues, música popular, enfim. E aí fui adquirindo esses outros elementos musicais através da própria prática também. E lógico que eu ouvi muito. Como eu disse, você foi muito fã do John McLaughlin, que Nossa, cara demais. me influencia muito até hoje. Então, de forma tal, a música indiana, como eu já falei, e o flamenco. Então, de forma tal que coisas todas, como eu isso muito cedo, eu acho que quando a gente vive essas coisas, experimenta essas coisas muito cedo, isso vive na alma da gente. Isso E você fez um caldeirão de influências, né? Exatamente. Então, quando eu faço um disco, quando eu componho uma música, então tem muita coisa ali dentro. Né? Falar em composição, você tem alguma técnica de composição ou às vezes a música vem pela batida, pelo ritmo, às vezes a música vem pela melodia ou vem pela harmonia? Depende do que eu vou compor. Por exemplo, bem recentemente mesmo, eu compus um concerto para viola de 12 cordas e orquestra. Então, quando você compõe para orquestra, você tem que ser metódico, você tem que escrever todas as linhas, pensando muito bem em que cada instrumento vai fazer. Contraponto, tudo. Isso. Você não pode fazer de uma forma intuitiva isso. As respostas, né? Perguntas, respostas. Perguntas, respostas. Vai funcionar da melhor maneira possível entre as vozes dos instrumentos e o discurso musical disso aí, como vai ser o melhor, né? Procurar fazer o melhor musical para que o ouvinte se interesse em ouvir e o músico também que vai tocar lá se interesse. Gosto. Então, é uma
uma forma de composição que você tem que ter muito conhecimento, né? E você tem que estar usando mesmo a sua cabeça ali para. Vamos dizer que você é um maestro, então, né? Você é um... Mestre é uma palavra italiana, né, que significa mestre, né? Mestre. Você escreve para todos os instrumentos, né? Você escreve para todos os instrumentos. Sim, sim. Você escreve também a percussão também? Se necessário, percussão, claro. Entendi. Que é que eu ia te falar? Mas aí é no lado erudito. Aí só para você, né, a nível de informação, eu tenho 2 concertos. O concerto para violino e orquestra e esse mais recente, que é o concerto para viola de 12 cordas e orquestra. Tem um quarteto de cordas e tenho algumas peças dodecafônicas para violino solo. Nossa, dodecafônicas. Nossa, isso aí é complicado, hein? Dodecafonismo. E elas são bem difíceis. Quem gravou foi a Ana de Oliveira, o solo dela. Ela tem um disco chamado Dragão dos Olhos Amarelos, que ela fez. É um disco com várias improvisações dela, livres, muito interessantes. Eu vou seguir a página dela. Depois você manda para mim alguma coisa dela para mim estar seguindo. Esse disco, o Dragão dos Olhos Amarelos, está lá no Spotify dela ou qualquer outro streamer, é só você pôr lá Ana de Oliveira, você vai achar. Dragão dos Olhos Amarelos. Dá o link aí. Aí nesse disco, ela, além dessas improvisações livres, ela gravou a Dodecafoniana número 1 e a número 2. E gravou também, fechou o disco, ela gravou no estúdio do André Mermari. E finalizou o disco com uma música inédita do Hermeto Pascoal. O Hermeto fez 3 músicas para ela. Tem várias músicas dele daqui. Que legal. O Hermeto fez para ela mesmo tocar? Ela mesmo fez para ela mesmo. E aí ela escolheu uma dessas e fechou o disco com o Mermari no piano e ela no violino, tocando uma dessas músicas. Lindo, disco muito bacana. Você já compôs alguma música pensando no atonalismo? Sim, o dodecafonismo é o atonalismo. É próprio, né? Só que existem 2 tipos. O Schoenberg, né, a segunda escola de Viena, que é o Schoenberg, o Webern e o Alter, tem a primeira fase, que é o atonalismo livre, onde a coisa corria assim, mais pelo gosto musical de cada músico e meio que uma certa intuição de como ali colocar as vozes de uma forma que não lembrasse nenhuma tonalidade, mas aí depois ele formaliza um método, né, que passou a ser chamado de dodecafonismo, porque vem 12 notas, que é uma série. Não pode repetir essa série, né? Onde você escreve intervalos de eles em momento algum podem lembrar um arpejo, consonante, nada. Ele tem que ser completamente assim, fora de uma questão tonal, né? Entendi. Então, com essa série, você retroga ela, inverte ela, depois você faz 4 versões da série, aí você usa uma coisa que vem até do esoterismo. Você faz um quadrado mágico com 12 linhas, onde você vai pondo a série, começando cada uma na nota seguinte, na nota seguinte, na nota seguinte. Então aí você tem 12 séries e você pode pegar... Entrou um grande músico aí também que participou do podcast, Matheus Xavier. Estamos falando sobre dodecafonismo. Vamos lá. Cara, mas então é bem complicado, né? Você tem que estudar muito para dominar isso, né? Cara, eu
particularmente gosto muito de compor música do Decafônica. Eu acho bem legal. Mas não fica muito parecida? Não. As músicas? Não? Pelo contrário, fica tudo muito diferente. Você tem, assim, parecida que eu falo com outra do Decafônica. Não, Não? não, porque as séries não coincidem, as séries são diferentes. Você pode ter liberdade para estar alterando isso aí também. E aí vai. Desculpa, só um pouquinho. Segura aí rapidinho aqui. Tá bom. O telefone tocou aqui. Isso aqui, Ana, rapidinho. Tá bom. Fica tranquilo. Fabiano Silva. Ó, só fera aqui, hein? Edson Marques. A Cate Bilianês, minha aluna. E aqui Voltei. Ô, mestre, rapidinho, pode falar. Aí, só para fechar o assunto do decafonismo. Então, existe uma técnica de composição cheia das regras. Primeiro, essa que eu falei. Uma série onde você inverte e retrógrada e espelha. Então, você tem 4 séries. Uhum. Depois você põe um quadrado com 12 linhas e você vai escrever na série cada uma a partir da nota seguinte. Da nota seguinte à nota seguinte. Uhum. Então você tem ali 12 de 12. Onde você pode usar, por exemplo, você pode usar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Então você tem uma gama de som impressionante. O Deguste falou assim, é a mesma coisa se você colocar uma receita de bolo para 10 confeiteiros, vai ser 10 bolos diferentes. Né? Então isso é um sistema. Assim como indo para o outro lado da história, indo agora para o jazz, o Joe Coltrane, ele na época do Giant Steps, ele descobriu uma nova maneira de harmonizar. Isso é muito interessante também, porque a harmonia, pela questão do 2-5-1, né? Isso é muito. Charlie Parker, lá onde tinha muita. O Charlie Parker, né? Que criou o criador do bebop, né? Tinha aquela coisa de modular o tempo todo em cima de 2-5-1. E a arte, você conseguir tocar ali, acompanhando essas modulações rápidas e indo em cima de tudo. Sendo que o Joe Coltrane, essa harmonia ainda é uma harmonia tradicional, ela se baseia no princípio de quartas e quintas. Ela tem essa relação intervalar de quarta e quinta. Os acordes movem quartas e quintas, quartas e quintas. E aí o Joe Coltrane faz diferente. Ele faz com que os acordes se movam em terças menores. Ah, que legal. E aí fica um negócio muito doido, porque, de certa forma, também, essa questão da sonoridade tonal meio que desaparece. Né? E a coisa já toma outro rumo ali com o Joe Coltrane. Foi genial. Ele é genial. Ele tem fases. Essa fase do Giant Step é a fase que ele está muito ligado nessa questão do bebop, e ele quis dar vários passos à frente. Tanto é que o nome do disco é Giant Steps, né? Passos de gigantes. Quis ir muito bem. Quis e foi. Além do Charlie Parker, com todo o respeito ao Charlie Parker. E depois, sim, ele tem várias fases. Ele depois vai para a fase modal, que é no famosíssimo, que influenciou tanto o jazz, mas também influenciou o rock, influenciou muita coisa, que é o disco A Love Supreme. Já é sensacional. A fase modal. Eu gosto muito da fase modal, porque a fase modal ela não tem compromisso em ir para lugar nenhum. Verdade. Você pode pegar o acorde que você quiser e ir para outra acorde que você quiser. Justamente por isso é modal, né? Você tem que pensar de forma modal, porque você tem que pensar
no modo referente àquele acorde ali para som lá em cima. Né? E isso dá uma liberdade, cara, de criação absurda. Então, e aí o trade vai muito fundo nisso. Ele vai longe nessa história aí. Muito dessa fase dele, né? Depois foi usado por vários músicos, até hoje é usado também. Mas, enfim, voltando ao meu trabalho. Voltando. Você já gravou quantos álbuns até hoje? Cara, agora eu já estou na fase de ter que contar. Vamos lá. Segundo Ramossário, 2010. Sonores Fábrica, 2011. Canção aos Pés de Chifre, 2012. A Sublime Ciência, 2013. 4. Flutuando sobre as ondas. Não, Concerto Armorial, 2024. 5. Aí vem Flutuando sobre as ondas, 2015. E depois vem o disco com a Ana, o da gente, Carta de Amor, Histórias. Depois vem Criando, de 2023. 8 álbuns. E tem bastante música nesses álbuns? Tem umas 10 músicas, pelo menos? Depende do álbum, né? Assim, são bem recheados. Agora, como a gente trabalha música instrumental não pode ser curta, né, cara? Assim, música instrumental, música que se desenvolve e tal. Mas são recheados, sim. Entendi. Que legal. O legal de compor sua própria música é que você consegue mostrar a sua identidade, né? Você mostrar a sua identidade, muita coisa, né, cara? Quando as pessoas começam a te reconhecer que o teu trabalho tem valor, um trabalho digno do seu. Isso é importante. Eu tenho muita composição, mas eu nunca gravei muito. Só gravei uma. Mas eu tenho vontade de começar a gravar. Eu até comprei uma placa de áudio agora e vou ver se eu uso alguma plataforma aí para começar a gravar minhas coisas. Tem muita coisa também. Legal. Na minha época de Recife, eu tinha um home studio muito bem montado. Inclusive, a Ana falou que você tem o EP também de guitarra de 8 solo. Guitarra de 8, solo de 2024. Ia falar isso agora. Eu esqueci dele. Obrigado, Ana. Aqui, agora estou vendo. Aqui. Então, eu ia falar dele. Esse também foi gravado no estúdio Vison. Que legal. E foi gravado só com a guitarra de 8 cordas e só eu tocando. Guitarra limpa ou guitarra com distorção? Tudo. Cadê ela? É uma suíte em 3 movimentos. Olha que bonita essa guitarra, hein? Essa guitarra. Você mandou fazer essa guitarra? Não, essa guitarra é corte. É corte. Eu achei que você tinha mandado fazer. Corte, ela tem uns trastes. Ela é muito forte. Eu tenho uma corte aqui em casa. Eu tenho uma corte aqui. Só que é de 6 cortes. Ela tem push pull nos dois botões. Olha. Aí eu com 6 cordas já me atrapalho, imagine com 8. Caramba. Adoro. Eu sou feito a Guilherme. As cordas melhor. O Egberto acho que tem guitarra de 20 cordas. Não, o Egberto tem. Ele começou a usar 8 e depois ele passou para 10. Para quantos? 10. Caramba, mano. Meu Deus. Que ignorância. Mas quem sabe, sabe, né? E a Ana toca violino de 4 cordas ou ela colocou mais cordas no violino também? Tem uma sólida formação erudita, ela estudou 10 anos na Alemanha, se formou na Alemanha. Nesses 10 anos, ela tocou em várias orquestras lá também e voltou para o Brasil, aí foi ser escola
da Orquestra Sinfônica Brasileira, mas a jazz, a Ana improvisa muito bem, a Ana tem um discurso musical Aham. belíssimo. Não, eu tava fazendo uma brincadeira aqui. Eu falei, se o violino dela tem 4 cordas, tem mais cordas. 4 cordas, mas ela já adquiriu um de 5 cordas. Eu, quando tinha voltado de Los Angeles, eu comprei em Los Angeles um violino elétrico de 5 cordas, porque eu também Olha que queria um violino elétrico de 5 cordas. Aí esse violino agora está com ela, porque a gente vai fazer um trabalho. Quer dizer, a gente já faz o trabalho com guitarra e violino elétrico de 5 cordas. legal. O show de lançamento desse EP, que eu ia te falar, que é Suíte do Sol Nascente, conta as fases do sol durante um dia. Olha Né? que legal. Primeiro o sol nascendo, Uhum. aí o sol do meio-dia, e o terceiro chama-se o sol da tarde e cai no mar. Então, Olha. então assim, aí você perguntou, tem guitarra limpa? Tem. Justamente a última parte, que é a parte mais tranquila, aquela parte limpa, quando o sol está se pondo. Aí eu usei uma guitarra assim, só com de coros e tal, com somzinho limpo. Disco, eu acho que só mandei para você, mas eu mando de novo. Acho que você mandou sim. Eu guardei tudo lá, tudo guardado, depois eu vou ouvir melhor. E eu gostei muito de fazer isso. Muito legal. Na verdade, eu queria era ter feito um LP, um álbum, mas a grana estava curta, foi eu mesmo que toquei e tudo, então pô, não dá para rolar um LP agora, mas pelo menos eu faço um EP. Então, E agora voltou, né? Agora voltou de gravar disco de novo, né? Voltaram a gravar, né? pô, só que tá um problema, né? Porque o que aconteceu? Né? Vamos voltar lá para trás agora. Anos 90, quando começou a ter a transição do CD para o LP, todo mundo jogou seus LP fora, venderam tudo para comprar tudo em CD. E as gravadoras, Polygram, EMI, e etc. E tal, no Brasil, jogaram fora as fábricas delas de vinil e montaram de CD. Isso só aconteceu aqui. Isso não aconteceu nos Estados Unidos e em nenhum país da Europa. Só no Brasil. Europa e Estados Unidos apenas diminuíram a quantidade da produção de LP, mas não pararam. Até hoje tem, então. Ó. Até hoje tem, agora tem muito mais. Né? Porque o que está acontecendo? Como eles não perderam as fábricas dele, fizeram a besteira que o povo daqui fez, eles voltaram agora a produzir a todo vapor LP. Então, e agora tá dando você produziu um disco. Tinha uma época no Brasil que o pessoal gravava o disco aqui e mandava prensar na República Tcheca. Que saía. Aí o que está acontecendo aqui agora? Tem uma turma que curte, gosta de LP e está montando gravadoras para gravar LP. Só que é o seguinte, cara, os caras estão tendo que fazer tudo de novo. E não são mais aquelas fábricas imensas que você podia só pensar 1 milhão de cópias. Entende? São fábricas que prensam no máximo estourando 1.000 cópias. Não tem mais quanto, não tem mais ser mais do que isso. Então, o que acontece? Então, acontece, o valor de um vinil é muito alto, muito caro para produzir um vinil. É muito caro. Então, por exemplo, uma vez que a gente foi saber, uma unidade do vinil, só o vinil, sai R$60. Caramba! Acaba saindo pesado, né? Aí você pensa, R$60, mais a capa, encarte, não sei o quê. Cara, o disco chega na tua mão a R$100. E aí você vai vender como? Você vai ter que vender a R$200 para ter um lucro. Aí acaba ficando pesado.
É que aqui no Brasil a parte financeira é muito mais. Lá fora, assim, que para eles não é tanto, né? Mas aqui, né? Aqui é pesado. Mas a questão não é só por causa da desvalorização do dinheiro, porque a galera aqui não tem muita grana, não é isso. Não é essa a questão. A questão é que o disco, a produção de um LP está cara porque as fábricas não têm condições de produzir em larga escala. Se elas forem produzir em larga escala, esse preço seria muito menos, esse preço seria lá embaixo, entendeu? É porque é muito pouco, né? Acaba sendo um grande trabalho para muito pouco. Exatamente. Então, os caras têm que cobrar os olhos da cara para valer a pena para eles. E, senão, não vale a pena para eles. Então, é isso que está acontecendo no momento aqui no Brasil. Mas você vai nas lojas aqui do Rio de Janeiro, e você vê todos esses discos antigos e novos lançamentos, tudo o que eu acho muito bom. O que eu não estou achando nada legal é o preço. Pô, muito caro. Caro. E aqui no Brasil as pessoas preferem, às vezes, investir em porcaria do que investir em cultura, né? Às vezes o cara vai num show de um estrangeiro que toca uma música ruim, às vezes, paga uma fortuna, né? Mas não investe em cultura. Então, Sérgio, eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. O bate-papo foi bom. Você viu? Foi tão rápido. Já deu mais de uma hora. Passou 1h11 até agora. Então, foi muito bom falar com você. Eu agradeço muito mesmo por ter aceitado o convite. E esse vídeo aqui, ele vai para o meu canal do YouTube. Daí eu vou mandar o link para você. Legal. E obrigado pela Ana, por todos os outros que participaram, o Deguste. Teve um amigo seu aí também que participou, que agora fugiu o nome aqui, mas teve bastante gente que participou. Bacana, agradecer Matheus Xavier. A galera que veio aí prestigiar a gente. Obrigadão mesmo. E vai ficar no ar também, aí se alguém quiser rever depois. Teve uns momentos que acho que deu uma falhada na internet, daí sua voz sumiu, mas depois voltou. Mas foi engraçado. Foi logo no início, assim. Você está em que região do Rio? Eu moro em Laranjeiras, aqui na zona sul do Rio. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma empresa em Niterói. Laranjeiras é bem no meio da zona sul. Bem no meio. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa em Niterói. Niterói. Uhum. Mas ele sempre vem aqui para casa, fica aqui uns dias, depois, quando ele vem para cá, ele fica aqui em casa. Mas é isso aí. Obrigado, viu, por ter participado. E vamos manter o contato, hein? Tá conversando, tá bom? Lógico. Eu vou te mandar minha composição que eu fiz, e aí você dá uma avaliada nela. Não aquela que eu te mandei a partitura, uma que eu vou te mandar um áudio que eu gravei. Beleza. É um Baião Jazz. Quero ouvir. Quero ouvir. E eu ia falar daquela, porque eu te prometi tocar e não toquei ainda, mas foi porque a gente viajou muito. A gente esteve agora em Salvador. Em Salvador, no festival, onde foi maravilhoso lá. E corre, tá grande. Não, mas fica tranquilo. Na hora que der tempo, nós. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado mesmo por participar. Grande abraço. Valeu aí, Scott. Tudo de bom, cara. Você também.